Olá, tudo bem com você aí em casa? Muito obrigada pela sua audiência. Cidade em Destaque, o seu programa diário de entrevistas aqui da Stop TV está no ar. E hoje o nosso assunto é saúde. Quem está comigo aqui nos estúdios da Stop TV é o Dr. Univaldo Sagai, que é um dos membros fundadores da Gastroclínica de Cascavel, que está completando nesse ano 23 anos de Cascavel, 23 anos de dedicação ao atendimento às pessoas, ao tratamento, ao diagnóstico, muito importante, e uma clínica que cresceu junto com Cascavel, que faz parte da história aqui da cidade. Doutor, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa. Giovanni, eu que agradeço, tenho uma honra muito grande estar aqui na TV Stop e falar contigo. Bom, doutor Sagai, quando a gente fala de gastroclínica, ela é referência tanto na região como no Brasil. A gente pode considerar um trabalho dos 3 médicos, o senhor juntamente com os outros 2 doutores, de muito amor. Realmente vocês abraçaram o sacerdócio da medicina e vieram para o interior do Paraná para fazer acontecer. A gente, eu, doutor Tomás e doutor Mauro, e depois vieram outros colegas que vieram agregar a nossa equipe, somar, mas quando a gente veio para o interior, eu e o doutor Tomás que viemos de São Paulo, a gente já veio com um sonho, com um projeto assim, de criar um serviço muito paralelo, muito semelhante ao que existia de melhor em São Paulo. A gente veio da USP, de São Paulo, do Hospital das Clínicas, e a gente já sabia de uma medicina de ponta. Então, quando a gente veio para Cascavel, a gente já veio com o sonho de implantar isso. E lógico que é muito difícil, porque a gente, naquela época, a cidade não era o que era hoje, teve que trabalhar muito, a população teve que acreditar na gente, a gente teve que investir, teve que também estudar muito, porque a medicina é uma ciência dinâmica, né? Ela muda sempre evoluindo, né? Pelo bem, graças a tecnologia também é cara, você precisa investir. Então, foi uma história mesmo, é uma história longa, mas assim, muito prazerosa, assim, uma história de sonho que hoje a gente é reconhecido pela população devido a esse empenho, esse sonho, né, essa luta que a gente teve juntamente com o povo de Cascavel. Exatamente, porque realmente cresceu junto com a cidade. Quando vocês chegaram aqui, em 89 que foi iniciado os trabalhos, na verdade vocês chegaram antes, eu acredito. Chegamos antes, como exatamente. Que foi esse? Na verdade, o Dr. Tomás e eu, nós viemos de São Paulo. E o Dr. Mauro, junto com outro colega, veio de Curitiba e a gente trabalhava em locais distintos. A gente trabalhava mais no Hospital Salete, ele trabalhava mais em São Lucas. E por uma circunstância, o Dr. Mauro ficou sozinho e ele juntou com a gente em 89, e nessa época aí ficou trabalhando no Hospital São Lucas e no Salete. E esse conjunto, esse trio, é que inauguramos o nome Gastroclínica, que daí então a gente se firmou com esse nome e fez esse crescimento. Agora, por que se especializar nessa área da medicina, doutor? Então, antigamente o cirurgião geral, que até hoje ainda existe isso, né? O cirurgião geral é que tratava do aparelho digestivo, né? Nessa época já começou a aparecer uma especialidade chamada gastroenterologia ou cirurgião do aparelho digestivo, né? Juntamente com isso, o aparelho digestivo é muito complexo, né? Tem a parte de fígado, a parte de intestino, a proctologia, a patologia, tem o pâncreas, tem o estômago, o esôfago. Então, o cirurgião geral que tratava. Aí depois veio o cirurgião do aparelho digestivo. Mas só o cirurgião do aparelho digestivo também é muito... Então aí precisou a tecnologia na área de endoscopia, colonoscopia, ultrassonografias, exames fisiológicos, foram agregando e a gente também não tinha como fazer tudo, né? Fazer cirurgia, endoscopia, fazer exames, consulta. E aí que foi crescendo a equipe, a gente teve que agregar novos especialistas, novos colegas, e a gente foi organizando, setorizando e um estendendo a mão para outro e cada um se especializando em uma área, transformando nessa macro especialização que é a gastroenterologia, que na verdade engloba tudo isso que eu te falei, né? Fígado, intestino, estômago, cada um especializado em uma parte para conseguir atender tudo, isso, né? Com exames bem especializados, bem específicos para cada setor, tratamento, cirurgia, tudo
muito específico, muito atualizado. Detalhado, né? Detalhado, a gente pode até dizer, né? Você esteve lá, você viu o quanto que é complexo a nossa área. Então, a gente precisa de pessoa certa, que faça exame certo, diagnóstico correto, para a gente poder tratar corretamente. Exatamente. E, aliado a essa especialidade de vocês, vem a tecnologia de ponta, que o senhor falou, né? Eu estive lá, a gente foi convidada, a imprensa de Cascavel foi convidada, foi muito bem recebida por todos vocês, e a gente pôde ter a oportunidade de conhecer por dentro como que funciona tudo aquilo. É muita tecnologia, né? São coisas que a gente acredita existir apenas nos grandes centros e está aqui em Cascavel. Isso a gente tem um orgulho muito grande, porque a gente conseguiu isso com muito suor, né, com muito sonho. Esses equipamentos que nós temos, são equipamentos assim, top, não tem melhor. O que é melhor a gente tem ali dentro, tá? O aparelho nos ajuda muito, porque a precisão do diagnóstico é a precisão do tratamento, né? E muitas vezes, só para você ter uma noção, Giovana, tem situação assim, por exemplo, eu até dei um exemplo lá na nossa reunião, mas, por exemplo, um câncer de reto, tá? Então, um tumor tem uma margem de 1 milímetro, pode ser o sinal de cura e a não cura de um câncer. 1 centímetro para baixo ou para cima pode ser um sinal de uma pessoa ficar o resto da vida com uma colostomia, uma bolsa aqui evacuando pelo abdômen e ficar com seu ânus evacuando normalmente. Então essa precisão só nós temos ali. Nós temos esse isso, e a gente faz essas cirurgias ou esse tratamento com essa precisão. O que acontece muitas vezes é que o cirurgião, não tendo esse diagnóstico preciso, ele faz uma cirurgia e às vezes faz cirurgias a mais ou a menos, entendeu? E isso tem uma diferença de 20% no resultado. Então é muita coisa. Então essa tecnologia para nós é fundamental. Eu queria também assim, deixar bem claro à população que as pessoas acham que o câncer do aparelho digestivo é feito por serviço de oncologia. Hoje tem 2 grandes serviços em Cascavel que é feito por concentrado aos cânceres. Isso. Mas nós, da gastroclínica, nós somos especialistas e com essa especialidade, com essa modernidade de diagnóstico e uma modernidade de tratamento. Hoje, muitos cânceres nós retiramos por endoscopia, por colonoscopia, nós tiramos por laparoscopia, não precisa cortar. Que é um sofrimento bem a menos. Exatamente. Para o paciente, então, nós fazemos uma tecnologia muito moderna, terapêutica, e a população às vezes confunde e acha que nós não tratamos câncer. Aí chega lá, aí quando a gente faz um diagnóstico de câncer, por exemplo, lá na gastroclínica, o paciente já acha que tem que ir lá no outro serviço. Na verdade, o nosso serviço tem uma estrutura extremamente moderna e atualizada na área terapêutica. Só nós não fazemos quimioterapia, radioterapia, que existe esse serviço, mas o restante, a cirurgia, através de colonoscopia, endoscopia ou através de laparoscopia, nós somos referência no Brasil. Nosso centro diagnóstico, nossa estrutura cirúrgica é uma das mais modernas do Brasil. Então a gente tem um orgulho muito grande de dizer isso, sabe? E mostrar isso. Vocês viram isso. Só que às vezes a população assim menos avisada ainda confunde um pouquinho e acha que a gente não trata câncer. E na verdade a gente é muito forte em câncer. Que é uma especialidade do senhor. O senhor é especialista. Exatamente. Também, né? Eu sou especialista em oncologia do aparelho digestivo. Cirurgia de fígado, de pâncreas. Cirurgia de fígado e pâncreas, até um tempo não era assim imaginável fazer a cirurgia sem corte. Hoje a gente faz cirurgia de câncer, de fígado, de pâncreas sem cortar. Do intestino nós já fazemos há 15 anos essa cirurgia. E hoje que a gente está sendo reconhecido pela população local, que isso é vantajoso. Mas isso a gente já fora já sabia, a gente é convidado para operar esse tipo de cirurgia lá fora. E aqui dentro a gente ainda tem certos dificuldades. Um pouquinho, às vezes eu brinco com a expressão que santo de casa não faz milagre. Isso, às vezes a pessoa sai daqui, vai para lá, operar em grandes centros, aquelas que têm mais condições, e chega lá e fala, por que não operou aqui? Porque estava lá pertinho, podia ter. Porque a gente vai às vezes operar lá, né? Ou a gente o senhor é convidado para operar em congressos, para fora. Sim, a cirurgias ao vivo, por exemplo.
Eu fiz cirurgia em grandes centros, em Fortaleza, em São Paulo, por exemplo, no Hospital das Clínicas, Santa Casa, no Sírio, no Einstein, são hospitais assim... Renomados, que a gente só vê... De vez em quando a gente vai lá e opera, a gente vai ver outros operar. Existe um intercâmbio muito grande no nível de ciência. Essa troca de grandes, informação, isso, né? de grandes cirurgiões do mundo, a gente ouve. E também a gente tem, através de link de via satélite, internet, a gente também tem contato com o mundo inteiro, com os grandes centros, a gente discute. Hoje, cirurgias, nós assistimos cirurgias onde a gente quiser, e debatendo. Isso, debatendo. E a nossa, a gente tem também um centro de estudo, ao sábado que nada cai do céu, né, doutora? Todo esse conhecimento, esse aprofundamento nas técnicas, até o desenvolvimento de técnicas, que o senhor tem técnicas desenvolvidas também, não vem assim, não amanhece dentro da cabeça de vocês essas novidades. Muita isso, busca, você vai muito estudando, vai interessando, vai surgindo ideias, né? E você cria alternativa e de repente surge uma cirurgia nova, uma técnica nova, uma mudança de alguma técnica, alguns detalhes, e isso a gente já tem, nós temos técnicas cirúrgicas novas, muito inovadoras, que hoje está sendo reconhecida, cirurgia sem corte, né? Temos mudanças, por exemplo, na Semana da Pátria, agora tem um congresso em Belo Horizonte, onde eu vou apresentar uma técnica, uma mudança de técnica, onde a gente faz uma cirurgia conservando uma artéria que irriga o reto, o intestino, e a técnica até hoje é cortar essa artéria, então o sangue não circula tão bem se você eliminar uma artéria. E eu desenvolvi uma técnica preservando essa artéria em certas doenças. E aqui nós vamos apresentar lá e vai concorrer inclusive a prêmio. Foi selecionado para concorrer a prêmio, né? Outra doença que nós desenvolvemos aqui e aperfeiçoamos é o diagnóstico, uma doença chamada endometriose, que é uma doença exclusiva assim, das mulheres, que acomete principalmente os órgãos ginecológicos, mas ela acomete também o reto, o intestino, a bexiga. Que isso, né? Às vezes até a população nem sabe, a mulher nem sabe que não é somente os órgãos genitais. Isso, né? E essas mulheres, a grande maioria, elas sofrem muito porque a terapêutica com remédio nem sempre responde bem quando ela está avançada. As cirurgias que os ginecologistas fazem, eles resolvem a parte ginecológica, mas se estiver no intestino, eles não resolvem. E essa doença é meio invisível, assim, é difícil de diagnóstico. Precisa de uma tática, umas técnicas, uns equipamentos diferentes para você fazer o diagnóstico. E é nessa área que nós entramos e nós fazemos o diagnóstico através da laparoscopia, a gente examina onde está a doença e através de um exame chamado ultrassonografia em 3 dimensões, via retal, que é um aparelho que nós fomos o terceiro no Brasil a ter esse aparelho, que faz um diagnóstico da endometriose, onde ela está escondida entre o reto e a vagina, onde exame nenhum percebe. E esse exame vai lá, percebe, e a gente faz a terapêutica e aí o sucesso da doença é melhor. Então é um procedimento diferenciado que nós temos, mas você vê, a gente faz, a gente divulga, a gente apresentou, ganhamos prêmios, inclusive, com essa tecnologia, com esse diagnóstico, com esse procedimento, faz questão de 2 anos. Assim mesmo, tem profissionais, tem colegas que ainda não viram a importância desse diagnóstico, dessa terapêutica e deixa muitas vezes de pedir um exame desse, que é fundamental, que vai resolver os problemas dos pacientes. Então é uma questão lenta, progressiva, que a gente tem que divulgar, e eu acho que essa chance que você está nos dando também é uma forma de levar até a população saber, não é só isso aqui, né? Até de questionar o próprio médico, né? Então a gente está assim, divulgando, falando, porque é muito importante. O que a gente faz é muito sério, a gente faz assim, as coisas assim, numa dedicação, num capricho, num envolvimento muito grande,
E a gente gostaria que a população soubesse disso e que buscasse isso quando as coisas não vão bem, assim, sabe? Quando tem problemas, pode contar com a gente que a gente está tentando fazer o de melhor que existe. Nada de ficar sofrendo em casa, né? A gente vai para um breve intervalo. Eu convido você que está em casa a continuar conosco aqui no Cidade em Destaque. A Futura Indústria de Móveis cria, desenvolve e coloca no mercado produtos da mais alta qualidade. Trabalhando no desenvolvimento de móveis personalizados, a Futura dispõe de equipamentos de ponta e elevada qualificação profissional, atendendo empresas e residências e inovando seus espaços. Isso sempre de maneira natural, ecológica e socialmente engajada. Acesse o site e conheça os produtos da Futura. Futura Indústria de Móveis, aliando preço e excelência em qualidade. Fone 3326-8903, Cascavel. O Cidade em Destaque está de volta e hoje nosso assunto é Gastroclínica Cascavel. Quem está comigo aqui nos estúdios é o Dr. Univaldo Sagai, que está contando para a gente aqui sobre o desenvolvimento de técnicas pela equipe, pela competente equipe da Gastroclínica de Cascavel. O senhor terminou o bloco falando a respeito do procedimento, né, desenvolvido por vocês na análise e no diagnóstico e na terapêutica da endometriose. É uma questão, como o senhor ressaltou, eu gostaria de retomar porque é uma questão bastante importante. É uma doença silenciosa, é uma doença que impede muito a mulher de desenvolver o seu trabalho, até de ter uma vida normal. Mas às vezes ela não sabe o que está acontecendo com ela e é importante o diagnóstico, é importante estar por dentro do que acontece e também das novidades da medicina, né, doutor? É verdade. A endometriose é uma doença assim, silenciosa, mas é uma das principais doenças que acomete a mulher jovem, as mulheres que menstruam, naquele período de idade de menstruação. Só para você ter uma noção, Giovana, 10% das mulheres que menstruam têm endometriose. 10%. E desse percentual, quanto que não sabe? Desse percentual, a grande maioria não sabe, a grande. 50% das mulheres que não conseguem ter filhos, a causa é endometriose. A causa da infertilidade, 50% da causa de infertilidade é por causa da endometriose. 40% dessas mulheres que têm endometriose severa acomete o trato gastrointestinal. Tem dificuldade para evacuar, tem dor pélvica, cólica, dor abdominal, estufa, sabe, tem diarreia. Não leva uma vida tranquila. Isso. Alguma delas tem queixas urinárias, né? E essas mulheres também têm, quando ela acomete ali entre a vagina e o reto, elas têm muita dor no ato sexual. Então atrapalha muito o cônjuge, né? A relação entre parceiros. Então ela é uma das causas também de problemas de casais, né? Ela é a principal causa de falta ao trabalho ou as pessoas trabalham menos durante o período menstrual, são menos produtivas porque elas sofrem muito de dor e tomam muito remédio. Às vezes tem mulheres que ficam incapacitadas de trabalhar no período menstrual, porque essa doença ela tem uma característica que ela manifesta no período menstrual. Fora da menstruação, a mulher até que convive bem com a doença, mas no período menstrual é um sofrimento enorme. Então o que acontece? Muitas mulheres acabam tomando pílula direto para poder aliviar as dores e não procuram médico, e não procuram médico, ou o médico também não faz aquele diagnóstico, aquilo que eu falei, exames bem profundos, não é um exame, porque são exames, não é uma crítica assim, mas faz uma ultrassonografia pélvica e acha que está normal, não tem endometriose, está longe disso. Uma ultrassonografia transvaginal dizer que não tem endometriose é um risco um pouquinho grande, porque tem certas doenças, eu disse para você, é invisível. Às vezes precisa de exames mais especializados e também precisa ter profissionais muito atentos a isso. Hoje a endometriose, no mundo, são criados centros especializados de endometriose, com profissionais já
dirigido para essa doença. Dispõe a estudar somente isso. Isso, então não é assim o ginecologista geral assim que faz parto, que trata dos problemas corriqueiros, ele está preparado para endometriose. Nem sempre. Alguns estão, outros não. Então, hoje tem ginecologistas especializados em endometriose. Como a gastroenterologia tem lá especialista em proctologia, em hepatologia, em endoscopia, na ginecologia também tem especialista em endometriose. E isso faz uma grande diferença para as pessoas que sofrem dessa doença. Exatamente. É bom as mulheres que estão aí em casa ficarem atentas com isso, né, doutor? Exatamente. Mas são questões assim que, com o passar do tempo, eu acredito que as pessoas estão buscando mais entender um pouco de saúde, tá por dentro realmente se aquela dor que eu estou sentindo ali no estômago é realmente do estômago, qual que é o médico correto para procurar? O senhor observa essa evolução do paciente também? Hoje o link, né, a informação, né, esses programas. Hoje a comunicação é tudo, né? A comunicação leva a informação. A internet ajuda muito, né? A informação leva ao conhecimento e o conhecimento é tudo na nossa vida, né? Quem tem conhecimento, ele está mais preparado que o desconhecimento, a ignorância. E com certeza esse programa a gente está usando exatamente para levar esse conhecimento, essa informação às pessoas, né? Então, cada dia mais as pessoas estão ficando atentas. O diagnóstico de endometriose, o diagnóstico tem crescido assustadoramente, sabe? Então, o tratamento também em centro especializado. Hoje, eu fui no Hospital das Clínicas, a fila para operar a endometriose do intestino, que era uma doença que estava totalmente adormecida, e depois que eu comecei a participar disso... Você achava que era só... 9 anos. 9 anos. Então, pacientes, imagina o tamanho da fila, e isso nos grandes centros é assim. Por quê? Porque vai em pequeno centro ou médicos generalistas, não faz o diagnóstico. Então, acaba concentrando nesse centro. Então, nós precisamos criar mais centros, porque é muito paciente que sofre disso. E, felizmente, em Cascavel, hoje, tem ginecologistas muito preparados para isso, urologista, nós da Gastroclínica estamos muito preparados para isso, então a gente está tornando uma referência a nível nacional, a gente publica muitos trabalhos, escreve capítulos de livros, né, concorre a prêmios, como eu disse para você. Então, a gente está bem preparado nessa área também, juntamente com os colegas ginecologistas especializados. Exato. O senhor falou em publicações. Vocês têm, a equipe, ela é muito bem conceituada, né? São doutores, são mestrandos, são professores. Isso. O senhor é professor dos 2 cursos de medicina aqui em Cascavel. Então, estão sempre se reciclando, buscando informação, buscando novidades e possibilitando um melhor atendimento aos seus pacientes, né? Eu sempre digo assim, que o estudo, o ensino, as escolas, é um combustível para a gente aprimorar, estudar, incentivar. Então, isso quanto mais aprende, mais quer saber, né? Então, é muito legal a gente também estudar, aprender, ensinar. E isso a gente aprende a trocar ideias, se comunicar, né? E estar sempre preparado, porque você, quando está disposto a dar palestra, ou ensinar os alunos, ou fazer uma cirurgia, você tem que estar preparado para tudo, porque exatamente, a cobrança é de altíssimo nível, cobrança assim, totalmente inesperada, você tem que estar preparado. Então, isso faz com que você se prepare melhor. Exatamente. Agora, falando um pouco da parte mais interna da gastroclínica, o que eu vi lá é que vocês têm um banco de dados surpreendente, né? Desde o início, o histórico dos pacientes que passaram pela gastroclínica está lá. Isso é muito interessante, até para estudo, né, doutor? Isso é importante em tudo. Isso é uma riqueza nossa, é um patrimônio, é um respeito aos nossos pacientes, porque nossos pacientes que fazem exame, ele leva o laudo do exame, né? Mas nós temos tudo arquivado e aquele laudo é uma parte do que a gente faz, porque a gente tem um arquivo muito maior que a gente oferece ao paciente, porque a gente documenta assim por inteiro os exames, né? E isso é arquivado. Nós temos mais de 2 milhões de imagens e fotos e laudos arquivados lá, né? Isso é um respeito ao paciente, porque quando ele chega lá, faz um exame hoje, ele compara com o exame há 10 anos, há 5 anos, né? Ele já sabe se ele melhorou, se piorou, como é que era antes, como é que era agora. E para o médico é muito mais tranquilo, olha, você está piorando, você está melhorando, olha, parabéns, você fez tudo correto, olha, você está curado. Então, esse prontuário
é fantástico o prontuário eletrônico, né? Isso é uma segurança para nós e para o paciente. Isso a gente tem um orgulho muito grande. E esse prontuário, nós é que desenvolvemos. Nós ajudamos uma empresa... Desde o início? Isso, uma empresa de Florianópolis, de Santa Catarina. A gente desenvolveu junto e essa empresa hoje comercializa esse software com apoio nosso, porque nós ajudamos a desenvolver e continuamos desenvolvendo. Nós que muitas vezes vivemos problema, ajuda a melhorar, e isso é uma melhora constante, porque a gente depende disso. Esse banco de dados, para nós, hoje a gente faz trabalhos, publicam, tem estatística, tudo isso é através disso, né? Documentação, né? Então é um orgulho, é uma garantia para a gente. E é uma garantia, como o senhor falou, realmente para o paciente, porque ele vai saber, se ele precisar, se ele sentir alguma coisa de diferente, o histórico dele está lá e vai ser muito mais fácil o diagnóstico, ele não vai ficar sofrendo, passando de um médico para outro, né, doutor? Exato. E outra coisa, ele tem a prova, né? Ele tem a doença, ele vai procurar com problema, ele trata, ou ele opera, ou ele faz alguma coisa, depois ele faz um controle e a gente sabe se ele melhorou, se ele curou, se não melhorou, se piorou, né? Isso para nós é tudo, né? É porque a gente trabalha em cima desses dados. E se a gente não tiver um dado preciso, correto, a gente está fadado a cometer alguns equívocos, né? E vocês estão lidando com vidas, exatamente, né, doutor? Então a gente tem que ser muito preciso, muito correto, né? E isso é uma das bases da gastroclínica para ter esse resultado que ele tem. A gastroclínica tem resultado muito interessante por causa de todas essas preocupações. Equipamentos bons, arquivos bons, documentação bom, profissionais preparados, né? Enfermeiros, as condições, a estrutura, né? Tudo bem preparado. Então, esse conjunto, essa reciclagem que a gente faz, essa participação interna e externa, todo esse conjunto é que faz a força da gastroclínica. Hoje, a gente tem orgulho de dizer que nosso serviço é reconhecido indiscutivelmente na América Latina toda e fora do Brasil. Eles também, alguns colegas que vieram, eles sabem disso, a gente tem um orgulho muito grande disso. E é um orgulho para Cascavel ter vocês aqui, né? Doutor, pareceu um pouco tempo, né, a nossa meia hora de conversa, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa. Obrigado. Só para dizer, isso que eu falei ainda tem na área de fisiologia, pélvica, que é uma coisa assim extremamente moderna, que a gente tem lá, é um dos serviços mais bem estruturado e reconhecido do Brasil, na área de fisiologia pélvica, manometria, ecografia, né, biofeedback, que é um tratamento fisioterápico. Na área de esôfago, a gente tem todo o diagnóstico fisiológico, não é só endoscopia, tem vários exames que se fazem. Na cirurgia bariátrica, por exemplo, hoje a gente se tornou uma referência, a gente faz muitas cirurgias bariátricas. A cirurgia metabólica, que é para diabético, hipertenso, né? Que a gente também hoje virou referência, a gente está muito evoluído nesse setor. Então, são várias, assim, área de endoscopia terapêutica, que se opera através de endoscopia. É um conjunto que a gente diz assim, tá assim, muito completo, muito seguro, assim, muito bom assim, para a gente e para a população. Não é à toa que é tão reconhecido e é referência. Doutor, muito obrigada de novo por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do programa. E olha, eu agradeço a você que está em casa, que acompanhou mais este Cidade em Destaque, e lhe convido a continuar conosco aqui na programação da Stop TV.